Olá pessoal, aqui quem fala é Davi e hoje nós vamos começar com o guia de estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. E nós vamos começar com o primeiro episódio, que é o estudo bíblico, que eu vou dar a vocês aqui no meu canal. E o nome do meu canal é As Verdades da Bíblia e do Espírito de Profecia. Por favor, pessoal, vocês que acabaram de ver esse vídeo, de conhecer esse vídeo, por favor, dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho para todas as notificações. E que Deus vos abençoe. Então, vamos lá, começando com o primeiro episódio hoje. Mas antes de eu explicar, de eu falar, vamos fazer uma breve oração para Deus nos ensinar e que não seja eu que esteja falando, mas que seja Deus que esteja falando através de mim. E vamos fazer uma breve oração para, para nosso Deus. Por favor, Deus, obrigado porque nós estamos aqui. Abençoe a todos os irmãos que estão assistindo esse vídeo. Dê sabedoria a eles e a mim. Me use, ó Deus. Me ajude, Senhor, a pregar o teu evangelho. Me ajude, Senhor, a eu fazer somente a tua vontade. E ajude-me, Senhor, a explicar da tua palavra, porque a Bíblia é um guia de estudos, é um guia que a gente vai ter por o resto da nossa vida e que nós não somente aprendemos sobre a Bíblia, mas que nós pratiquemos a Bíblia e que nós falemos das verdades da Bíblia para que as pessoas conheçam e que o Senhor esteja com todos os nossos irmãos. E em nome de Jesus, amém. Vamos passar o primeiro slide. Cadê aqui? Peraí, viu, pessoal? Pronto. O título de hoje é A Bíblia Sagrada. Através dela, blasfemos tornam-se reverentes, ébrios tornam-se sóbrios, criminosos tornam-se confiáveis, ladrões tornam-se honestos, adúlteros se tornam-se puros. O que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde veio o seu poder? Que valor tem ela para um homem atual? Isso nós vamos aprender nesse episódio. A Bíblia vem do grego biblion, que significa livros. É sinônimo de escrituras sagradas, palavra de Deus. Informações sobre a Bíblia. Contém 66 livros, 39 livros do Velho Testamento e 27 livros do Novo Testamento. São 40 autores durante 1.600 anos. São línguas originais, hebraico, aramaico e grego. Contém 1.189 capítulos e 31.102 versículos. O livro mais vendido do mundo, traduzida para 2.403 línguas diferentes. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Está lá em 2 Timóteo 3,16. Vamos lá passar o episódio. O episódio não, né? O slide. Como Jesus considerava a Bíblia. Está lá em João capítulo 17, verso 17. Vamos ver. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que aqui está querendo dizer, pessoal? Para a gente santificar na verdade, para a gente praticar a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade e nós devemos praticá-la. Vamos lá completar a frase? Santificai-os na verdade e a tua palavra é a verdade. Porque aqui está dizendo, como Jesus considerava a Bíblia? Ele considerava a Bíblia como a verdade, porque a verdade que nos liberta é a verdade que nos dá o caminho da salvação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos passar no segundo slide. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para eles entenderem? Está em Atos capítulo 8, verso 26 a 31. E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou Felipe que subisse e com ele se assentasse. Está em Atos 8, de 26 a 31. Aqueles que estudam e não a entendem, para eles entenderem, é preciso alguém ensinar.
é preciso alguém orientar, é preciso alguém explicar, porque a palavra de Deus, ela precisa de orientação divina e de pessoas, porque a Bíblia, ela não é fácil de aprender. Para isso tem que ter alguém para ensinar. E nós, como cristãos, nós devemos ensinar para as outras pessoas. E que nós, até eu mesmo, não entendo algumas coisas, mas é para o quê? Entender, pedir sabedoria a Deus, para que Deus me dê o teu Santo Espírito para eu entender a palavra dele. Porque se eu não pedir ajuda a Deus, eu não vou entender a Bíblia. Porque eu só aprendo a Bíblia se Deus me ensinar e se alguém nos ensinar. É o que está dizendo nessa questão. Qual a maneira correta de estudar a Bíblia? Marque verdadeiro ou falso. Está em Isaías 28, verso 10. A resposta está aí. Em Isaías 28, verso 10. Abram aí. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra. Um pouco aqui e um pouco ali. A gente aprende um pouco aqui e um pouco ali. Está em Isaías 28, verso 10. Comparar os textos que tratam do mesmo assunto. Você acha que é verdadeiro ou falso? Buscar outras passagens que explicam o assunto. É verdadeiro ou falso? Estudar sempre de orientação do Espírito Santo. É verdadeiro ou falso? Um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. É verdadeiro ou falso? Vamos ver agora. Comparar os textos que tratam do mesmo assunto. Pode sim, é essencial. Nós temos que comparar os textos que tratam do mesmo assunto, pois nós vamos aprender mais. Buscar outras passagens que explicam do mesmo assunto. É sim, nós devemos buscar outras passagens que explicam os mesmos assuntos, para que nós entendamos a palavra. Estudar sempre a orientação do Espírito Santo. É verdadeiro ou falso? Nós devemos fazer isso? Não, falso. Um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Porque quando a gente aprende um pouco aqui, nós aprendemos um pouco ali sobre o mesmo assunto. E nós aprendemos de uma hora para outra? Não. É de um dia para a noite. Porque é Deus que nos usa, é Deus que nos dá sabedoria para que nós estudemos a palavra de Deus. Vamos passar na quarta questão. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Está lá em João capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Está em Isaías capítulo 5, verso 39. Através da Bíblia encontramos a vida eterna. É o que está dizendo o verso. Ela testifica de Jesus. É o que está dizendo o verso. A resposta está aí. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Porque a gente encontra a vida eterna e ela testifica de Jesus. Entendeste? Vamos lá entender e vamos lá ler. Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela o seu amor e seu desejo e o seu desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. Jesus é o personagem central da Bíblia, principalmente quando ele veio a este mundo, saiu do céu e veio como homem para nos salvar, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E ele voltará para nos buscar, porque nós estamos aguardando a vinda dele. Ora vem nosso Rei Jesus. Cada página da Bíblia revela o seu amor e seu desejo de nos salvar. Lendo-a, nós encontramos o caminho da salvação. É o que está dizendo aqui, está bem claro. Vamos lá na quinta questão. Que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Está lá em João capítulo 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, em João capítulo 16, verso 13. Quando o Espírito. O que aqui está dizendo? Aqui está dizendo que o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vos guiará. Ele vos ensinará a verdade.
porque ele não vai falar por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará, vai dizer a vocês as coisas que hão de acontecer, as coisas que hão de vir. É o que está dizendo aqui. E vamos lá, João capítulo 8, verso 32. É o verso que eu gosto bastante, que é essencial para a nossa vida também. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém. A verdade de Deus nos liberta. Porque sem a palavra de Deus, a gente está perdido. A gente está perdido. A gente tem que estar na verdade. A gente não pode nem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nós temos que seguir em frente. Nós temos que conhecer a verdade e, principalmente, irmãos, nós devemos praticá-la, porque não adianta a gente saber das verdades sem praticar, e a gente precisa praticar para nós servirmos ao nosso Deus, para nós glorificarmos ao nosso Deus de Israel. Vamos lá na sexta questão. Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos completar a frase que eu estava até me esquecendo. O Espírito Santo guia em toda a verdade, e a verdade que nos ensina, que nos liberta. Vamos lá na sexta questão. Quem dirigiu os profetas a escreverem a Bíblia? Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito de Deus, Espírito Santo. O que aqui está dizendo, gente? Está bem claro, porque a profecia, a palavra de Deus não foi inspirada por humanos, mas foi inspirada por Deus. Deus que usou aqueles profetas, aqueles mensageiros, aqueles missionários para escreverem a Bíblia, que agora está nas nossas mãos. Nós devemos aproveitar que a Bíblia está nas nossas mãos, porque haverá um tempo, irmãos, que a nossa Bíblia vai ser tomada nas nossas mãos. E para que a gente não seja enganado, nós temos que ter a Bíblia na nossa mente, para que nós não seja enganado pelas pessoas, porque a verdade é que nos liberta, a verdade é que faz com que a gente chegue mais a Jesus. Entendeste? Vamos lá completar a frase. Homens santos falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Amém. Vamos lá na questão 7. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Marque verdadeiro ou falso? Vamos lá ver a resposta em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda escritura divinamente inspirada e proveitosa para o ensino e para corrigir, para instruir em justiça. Está em 2 Timóteo, versos 3, 16. Então, nós devemos marcar verdadeiro ou falso. Aqui, vamos lá. A gente deve só ler o Antigo Testamento. Vá, pensa aí. Verdadeiro ou falso? Nós devemos ler somente o Novo Testamento. Verdadeiro ou falso? Toda a Bíblia inspirada por Deus. A gente deve ler a Bíblia toda. Marque verdadeiro ou falso. Vamos lá ver agora. Somente o Antigo Testamento? Não, nós não devemos ler somente o Antigo Testamento. Nós temos que ler. Peraí, já ia dar a resposta. Vamos lá. Somente o Novo Testamento? Não. Então a resposta é toda a Bíblia é inspirada por Deus. Verdadeiro. Nós não podemos ler somente o Antigo. Nós não devemos ler somente o Novo, mas nós devemos ler toda a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, porque a Bíblia é inspirada por Deus. Segundo o texto que nós acabamos de ler, a Bíblia é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado pelo sangue de Jesus. Amém. Vamos lá com a oitava questão. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Vamos lá ver em Êxodo capítulo 31, verso 18. E deu-lhes Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. O que aqui está dizendo? O que parte da Bíblia não foi escrita pelas mãos humanas?
os 10 mandamentos, que Deus escreveu com o dedo nas pedras. Então vamos completar a resposta. A lei de Deus e os 10 mandamentos. A parte da Bíblia que não foi escrita por autores humanos. Repitam aí. A lei de Deus e os 10 mandamentos. Foi a única parte da Bíblia que foi escrita por Deus e não por mãos humanas. Nona questão. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Vamos ver em Malaquias, capítulo 3, verso 6. E também vamos em Apocalipse 22, verso 18 e 19. Vamos lá. Malaquias 3, verso 6. Abram aí. Porque eu, o Senhor, não mudo, pois vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O que aqui está dizendo, gente? Isso aqui é sério. O Senhor Deus, aqui está falando, ele está dizendo que ele não muda. Ele não muda. Porque se alguém mudar alguma coisa da Bíblia, aqui está dizendo que o Senhor consome. Ele vai consumir porque a pessoa, ela sabe que não é para fazer isso. As pessoas estão carecas de saber que não pode alterar a Bíblia. Mas se a pessoa não se arrepender, elas serão consumidas pelo fogo e enxofre que ocorrerá quando a Jerusalém, a cidade santa, descer e o fogo cair do céu e consumi-los aos poucos, e morrerão eles e Satanás e os seus anjos. Mas nós veremos isso nos próximos episódios. Vamos lá ver o outro verso, Apocalipse, capítulo 22, verso 18. Eu, o Senhor, a todo aquele que ouve as palavras desta profecia, deste livro, testifico que se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. O que aqui está dizendo? Não é nem para retirar e nem para acrescentar, porque Deus vai julgar aquelas pessoas que tiverem inventando, que tiverem acrescentando. O Senhor vai cobrar delas. A coisa é séria. Nós não devemos acrescentar nenhum ó, nenhum tio, e nós não devemos retirar nada da Bíblia, porque a Bíblia é santa, a Bíblia é sagrada. Nós não podemos retirar nada da Bíblia. Foi Deus que deixou a Bíblia para nos instruir, para nos ensinar, porque sem a Bíblia nós estaríamos, a gente estaria fazendo o que nós bem quisermos, sabe? Então, a Bíblia é o caminho para a vida eterna. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Foi o que eu falei para vocês. Nós não devemos acrescentar nada, porque o nosso nome pode não estar no livro da vida, se nós fizermos isso. E entre outras coisas, se nós não confessarmos a Deus um pecado, se nós tivermos com um pecado, a gente não vai para o céu. Um pecado. Se a gente tiver com um pecado, a gente não vai para o céu. Porque a gente tem que confessar a Deus. Deus, perdoe pelos nossos pecados que nós cometemos, Senhor. Perdoe pelos pecados que a gente não sabe que cometeu. Porque fazer igual a Davi. Davi fala, ó Senhor Deus, perdoe pelos pecados que eu não sei que cometi. Porque um pecado faz com que a pessoa não vá para o céu. É uma coisa séria. A gente tem que pedir perdão por todos os nossos pecados, assim como o povo de Israel fazia. Não podia escapar um pecado. Tinha que falar pecado pelo pecado. Tinha que chamar pecado pelo nome. É o que nós devemos fazer diante do nosso Deus. Vamos dar a resposta aqui. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Alguém está? Vamos ver agora. Não. Ninguém está autorizado a alterar a Bíblia. Os versos que nós acabamos de ler estão bem claros. Nós não devemos alterar nenhum ó, nenhum tio e nem retirar nada da Bíblia, pois a Bíblia é sagrada, é a palavra de Deus, o nosso guia. Amém. Vamos lá com a 10ª questão.
como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos. Vamos lá em João capítulo 13, verso 17. E também vamos em Tiago capítulo 1, verso 22. Agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticais. João 13, verso 17. Se a gente sabe de uma coisa, nós devemos praticar. É o que está dizendo esse verso. Vamos lá no outro verso. Vamos lá em Tiago capítulo 1, verso 22. E se cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós temos que praticar a palavra e nós não devemos somente ouvir para nós se enganarmos a nós mesmos. Nós temos que conhecer a verdade e praticar. Porque se a gente ouvir de outra pessoa, nós vamos ser enganados. Foi o que eu acabei de falar agora há pouco. Porque a gente tem que estar com a Bíblia na nossa mente, porque senão a gente vai ser enganado pelas pessoas. Então vamos completar o verso aqui. Bem-aventurados praticantes os ensinos da Bíblia. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Bem-aventurados e praticados os ensinos da Bíblia. É o que é a resposta. Vamos lá com a 11ª questão. Não tem não. Vamos recapitular. Vamos ver se vocês entenderam. Para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade, a fonte da vida. Porque ninguém vem ao Pai, mas senão a Jesus. Muitos estudam e não a compreendem, como nós vimos, que o Etíope não sabia. Então Felipe teve que ajudá-lo, teve que explicar. Entenderam? A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali, sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo estudo. Nós devemos aprender um pouco ali, um pouco aqui, para que nós aprendamos e que nós pratiquemos o que nós estamos vendo e que nós estamos lendo, e nós temos que praticar o que está na palavra de Deus, porque toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não podemos tirar nenhum ó, nem um tio, e não podemos acrescentar nada das escrituras. E que vocês tenham aprendido, pessoal, porque isso é essencial para a nossa vida. E nós vamos estudar no próximo episódio a beleza da criação divina. No próximo episódio, estudo 2. E que Deus abençoe a todos vocês e que a paz de Jesus esteja com todos vocês. E compartilhe o vídeo para que outras pessoas aprendam mais sobre a palavra de Deus e que Deus os abençoe. E que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Amém.